A temporada de verão definitivamente foi marcada por atrasos. A obra da casa, o mato tomando conta do sítio e a família ainda caiu na estrada para descansar. Fui estralado do pé à cabeça, ele falou que eu tava bem desalinhado mesmo. A chegada de novos vizinhos, com o mesmo ideal para o futuro, trouxe uma melhor perspectiva para o sonho da construção de uma comunidade mais preparada. Como é que tá, rapaziada? Tamo junto aí. Otaviano e Vanessa! Agora, o diálogo será uma peça importante para o desenvolvimento das famílias. É preciso cuidado para enfrentar os desafios de tudo que está por vir. Bom dia, meus queridos, estamos começando mais um dia no Recanto. Tuniquinho na escola, já levei ele, estamos voltando agora. Já vou lá dar comida pra bicharada e instalar nosso sombrite em cima do galinheiro para as galinhas não fugirem mais. É isso que nós vamos fazer. E preciso confessar pra vocês que ontem eu não dormi bem essa noite, dormi mal com aquele papo que a gente teve ontem, se você não assistiu o último episódio, porque eu deixei muita ponta solta, assim. Eu acho que toda aquela nossa reflexão sobre a escola, sobre, né, as crianças, sobre o futuro, sobre a comunidade, sobre o ensino, seria impossível eu conseguir falar pra vocês tudo que a gente pensa, da forma que a gente pensa. E aí eu ficava lembrando de coisas assim que eu gostaria de ter dito e enfim, mas eu não consegui. E aí podia às vezes soar estranho pra algumas pessoas e às vezes até aquela sensação de que a gente, às vezes com a visão distorcida ou ansioso ou com medo, mas enfim, é só porque realmente eu não consegui, eu ficava pensando em tudo que eu falei e falei, pô, mas eu devia ter dito isso. Mas enfim, galera, é isso, a gente vai tentando compartilhar um pouquinho aqui e enfim, é isso aí. Bora tratar a bicharada? As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore. Gente, eu vou colocar o sombrite aqui em cima, que as galinhas elas estão fugindo, né? Essa tela aqui, ó, ela tem 1,5 m. Lá na montanha, a gente fez com a mesma altura de tela. Só que como lá a altura de tela ela era nos piquetes, onde elas ficavam pastando e ciscando, elas não fugiam. E aqui eu acho que como tem esse puleiro que já reduz um pouco a altura, elas acabam se estressando mais porque tá num local menor, tá mais confinada, vamos dizer assim. E aí elas querem sair, então elas se esforçam mais pra querer sair porque elas ficam mais estressadas. E elas estão botando bem poucos ovos, tá? Tá dando 4, 5 ovos por dia, o mesmo tanto que só as nossas carijóis estavam colocando, que provavelmente essas Isa Brown aqui, elas estão mais estressadas realmente, porque lá onde elas tinham os piquetes e tal. Só que a gente só tá mantendo elas presas, porque lá onde a gente tá ficando, é inviável eu cercar em volta tudo agora, eu não vou gastar com isso. Teria que gastar muita cerca e tal, por um lugar onde é temporário. Agora, quando a casa lá estiver pronta, aí sim a gente vai cercar toda a casa e a gente vai poder ter as galinhas soltas. Essa é a ideia, né? Então é isso. Ó, eu vou botar a telinha. A tela não, o sombrite. Vou botar umas abraçadeiras aqui para evitar que elas consigam fugir. Ó, esse aqui é o cara, gente, ó. O sombrite, pra quem não conhece, ele é tipo uma telinha bem fininha, tá vendo? Que ela é usada pra fazer sombra, né? Mas ela é mais usada mesmo na parte de horta, estufa, porque aí tem várias medidas. Essa daqui, se eu não me engano, tá? Ela é a 50%. Eu pedi a mais barata que tinha, porque como não é pra fazer sombra, ela é a 50%. Então, tipo, se o sol entra aqui, ela passa só 50% do sol. Ela faz 50% de sombra. E aí tem mais, tem de 70%, 80%, eu acho. E aí 100% só uma lona preta. Mas é isso aqui. Ó, vamos jogar ela lá pra dentro. Ela só tinha de 2 metros de largura. Eu queria de 3, né? Porque daí eu botava daqui pra lá. Só que como só tinha de 2 metros, eu vou ter que botar elas assim, ó, né? Que daí eu boto um pedaço aqui, outro ali, outro lá. Mas enfim, tem que trabalhar com o que tem. E isso aqui é super baratinho, tá? Nem lembro quanto, mas eu acho que, se eu não me engano, acho que deu uns 10 pila isso aqui. Nem deu isso, acho. Foi bem menos. Aqui, ó. Vamos ver se conseguimos botar aqui. Aí a gente prende com as abraçadeirinhas. Cadê as abraçadeiras? Tem uma aqui no meu bolso. Vamos ver.
se vai dar certo a nossa engenhosidade aqui para as galinhas não fugir mais. Porque se elas fugir, daí eu não sei o que fazer mais. Daí só churrasqueando elas. Vamos lá dentro que daí eu consigo puxar lá, né? Aqui, ó. Vamos puxar aqui, dar uma esticadinha para dar uma rendida, né? Ela não ficar tão... Vou botar aqui do outro lado. Mais um desse. Agora esse aqui. Looking for my mother's eyes as I'm staying close to the mirror. A lock of gold, a secret smile, little things I remember. Place a hand upon my heart as her, she was a believer. Sometimes I can feel her arms holding me as forever. Time changes everything, and everything will change in time. Love changes every heart, and any heart can change you. I see in you my mother's eyes, and I lay your head to my shoulder. A lock of gold, a secret smile, I will tell you when you get older. I place a hand upon your heart, every beat is taking me over, and I will hold. Olha só, gente, o Gabriel tá tirando a primeira sonequinha do dia. Eu aproveitei e vim aqui e varri. Deixa eu mostrar aqui, acho que o João não mostrou, né, gente? Prontinho, ó. Aqui a telinha, né, a sombrite. E eu acho que vai funcionar, gente. Elas não vão fugir, daí eu varri aqui dentro também, né, pra manter limpinho. Ainda mais agora que elas estão direto aqui, né? E é isso, gente. Ai, que alívio ficar tudo limpinho pra elas, né? E outra coisa, gente. Meu Deus, a gente agora, nessa reta final, a gente tá tão ansioso pra essa casa ficar pronta. Porque assim, não é só o conforto da casa, é tudo que ela traz, sabe? Que nem as tarefas vão ficar muito mais produtivas, porque querendo ou não, desde, por exemplo, pra cozinhar. Como eu não tenho pia lá dentro, eu tenho que ficar indo lá fora, né? A louça acumula ali, porque eu tenho o costume de cozinhar e já lavando a louça, que acelera o trabalho. E eu sempre fazia as coisas quando as crianças estavam acordadas, porque daí, quando elas dormem, eu faço outras coisas que exigem mais atenção. Então, enquanto eu tava cozinhando, eu tava com eles. Só que ali não dá, gente, é muito perigoso pro Gabriel. Ele pode puxar, né, alguma coisa das mesas e tal na barraca, né, que é muito pequeno. Então, tudo isso vai mudar pro banho. Por exemplo, a gente tem que ferver uma água, levar, encher o balde, tudo. Então, tudo é o dobro de trabalho. Então, ali vai mudar muita coisa. A gente vai conseguir terminar as coisas que a gente almeja fazer. Tudo vai ser mais rápido, né? Então, ai, tô numa ansiedade agora, gente. Mas tá quase, né? O que foi, Débora? Ó, eu vou sair, gente, ela se enfia aqui, ó. Sapeca, eu vou lá ver se o Gabriel não acordou. Ah, eu estendi roupa também, tá, gente? Não mostrei pra vocês, mas estendi uma roupinha ali. E depois vamos preparar o almoço. Tá tão estranho sem o Antônio, gente. Imagina. Sempre a gente cuidando dele, né? A gente nunca terceirizou. E, meu Deus do céu, tá uma falta, assim. Mas ele vai estar bem lá. Hoje ele foi bem empolgado, gente. Assim, eu achei que talvez ele ia não querer ir, alguma coisa assim. Mas ele foi de boa, né? Ele disse, não, vai ter feliz. Daí eu conversei com ele e tudo, né? Então, vamos ver na volta como é que ele vai estar. Vou tentar filmar pra vocês, que às vezes ele não vai querer que filme, né? E a gente tem que respeitar, né? Capturei a última, né? Botar ela lá pra dentro e espero não vê-las mais do lado de fora. Não é possível. Por onde essas galinhas saíram? Como assim? Caraca, como é que elas saíram? Será que saíram por aqui, por baixo? Só pode? Por onde elas saíram, galera? Ali não dá, só se... Será que saíram aqui? Ah, pode ser, ó. Pode ser. Não é possível.
Como é que vocês saíram dali? Suas jaguar. Resolvido, galera. Botei mais umas fitinhas ali. Agora vamos ver se elas não saem. O cara faz tudo isso no final, as galinhas estão saindo por um furinho assim na tela. E ali não é aquela tela de metal, né? Aquela telinha. Aquela tela que a gente colocou da última vez, né? Botei ele por baixo. E eu e a Dai, a gente tava aqui se matando, pensando, meu, o que nós vamos fazer? Aquelas ração que tava aqui, sabe? Que a gente queria botar em algum lugar, ó. Botei aqui, que é uma de cabra e outra das galinhas. Aí quando eu prendo as cabras, eu tiro, boto ali pra fora, porque as cabras ficam abrindo esses baldes, sabe? Aí eu queria guardar em algum lugar, mas daí dá pra deixar aqui dentro, ó. E aí quando eu vou tratar elas de noite, eu boto pra fora os baldinhos, deixo ali no chão, e aí elas não vão conseguir pegar. Beleza? Show, né? Mais uma coisa resolvida, né, Débora? Daí tu não vai me sabotar de novo. Gente, o Gabriel não larga esse bichinho. Olha aqui. E ele beija. Quer ver? Eu vou tirar, ó. Ah. Dá pro pai, então o pai vai levar pra lá, então. Deixa. Ele quer o neném. Ai, tá bom. Pronto, meu Deus. Ele se abraçou. Graças a Deus, então não dá muita bola, né? Tá, obrigado. Só mostra. Ah, só mostra. Ele não dá. Esse ele não dá. Tem coisa que ele dá, né? Ai, que amor. Ah, vida, tira uma foto nossa aqui. Vou tirar. Pô, nós temos que ir lá pegar o tunico agora, né? Não dá pra atrasar, né? Vamos buscar o amor. Vamos. Ó, Ai, meu Deus do céu. vamos tirar uma Ai, foto. Ó, Vai. aqui, ó. Tira uma foto. Ai, que coisa linda. Gente, agora é de tarde já. Fomos lá, buscamos o Antônio, já almoçamos, conversamos um pouco com ele sobre como foi a escola, tudo mais. Tô indo ali no vizinho agora devolver pegar uma roçadeira emprestada diferente ali, é aquelas de empurrar, sabe, não é essas costal. E quando a gente fala da escola do Antônio, é porque a gente se dedicou tanto, a gente se esforçou tanto, né, para criar o Antônio de uma forma que a gente acredita, e a gente sentir que às vezes isso pode ser tudo jogado pelo ralo, né, como uma forma de... Então é por isso que a gente fica bem apreensivo. Eu vou falar uma coisa, agora de tarde, agora já é quase 3 horas da tarde, a gente ficou ali, conversamos, tal, que deu sol muito quente, não dá pra fazer nada aqui fora, né, eu acho que a única vez que eu vi um Antônio assim meio desse jeito, do jeito que ele tá assim hoje, agora de tarde, que ele saiu da escola, não queria falar, não queria comentar nada que tinha acontecido, meio desanimado assim, e com umas atitudes estranhas. Ele não tava conversando com a gente, ele tava meio, não agressivo, mas assim, tipo meio brabo assim, parecia, sabe, e umas atitudes que a única vez que eu vi ele assim, algumas poucas vezes que ele, faz bastante tempo já, faz quase um ano, que eu deixei ele ter joguinho, né, no celular assim, e teve um dia que ele ficou assim bastante jogando, era por algum motivo que a gente tava em obra, sei lá, alguma coisa que a gente falou assim, pode ficar, Antônio, que a gente precisava fazer algumas coisas, e aquele dia ele ficou bastante, quase o dia inteiro no celular, assim, e é exatamente as mesmas atitudes que ele tava tendo agora, sabe, agora de tarde, e a gente olhando assim, eu ia dar e falava, cara, esse não é o Antônio, ele tá muito esquisito. Então, enfim, só pra registrar mesmo, né, da nossa última conversa e tudo, é um pouquinho da experiência que a gente tá passando. Eu acho que ele se frustrou um pouco, poucas coisas que ele falou assim, pô, na escola não aprendi nada, daí hoje não aprendi nada na escola, tipo, eu acho que ele tá, né, ele disse que assistiu desenho na escola, ontem assistiu desenho, hoje assistiu desenho de novo, e enfim... A gente tá um pouco preocupado assim, né, com isso tudo. Nós estamos atentos, estamos pegando, né, tipo, os fragmentos, né, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, tentando juntar as peças, entender. Ele não quer falar muito, ele tá muito estranho. Vamos ver como vai se desenrolando isso, mas a gente estamos alerta. Bandeira amarela erguida, a gente tá prestando muita atenção no que tá acontecendo, o que vai acontecer a partir de agora. Vamos lá buscar a roçadeira, que eu preciso roçar e volto essa casa. Ontem o rapaz que era pra vir aqui roçar não veio, hoje não veio de novo. Eu não vou esperar, eu vou botar a mão mesmo, começar a roçar com essa ali que é de empurrar, que eu acho que vai ser mais fácil. Aí galera, já voltei. Olha a máquina feroz aqui, ó. Essa aqui, ó, ela tem tração, então eu aperto aqui, ela anda, ó. Aí ela não precisa fazer força, né? Diferente da costal, eu tenho que ficar pendurada em mim. Essa aqui eu acho que pra essa graminha aqui vai dar conta. Vai ser bem legal. Bora trabalhar. A Daya que tava ansiosa querendo usar essa daqui, fazer um pouquinho aqui, daí eu já explico pra ela como é que eu uso. E aí, ó. It's a different kind of lonely, it's a different kind of sad, 'cause we got no more if
lonely and we stop feeling bad. It's a different kind of sadness, it's a different kind of fear. Now we're stuck in this waitlist and the end is getting near. So I'm moving on. E aí, vida, o que tu achou? Eu achei que foi bem mais rápido. Tem aqui que não é plano, né? Tem um monte de subidinha, daí tu tem que ir assim com ele. É, aqui, ó, aqui tem uns morrinhos, mas eu acho que é mais rápido mesmo. Bem mais rápido. Mais rápido e mais leve também. Na casa lá, depois vai ser uma beleza, né? É, mas aqui também, imagina. Imagina, tá louco. É, ó, eu não... Um faz, um vovozinho faz, né? Ó, aí ela me tirou, né? Até um vovozinho faz. Eu aqui agro, todo agro, dando o melhor de mim. Né, filha? Uhum. Fala pro pessoal que o meu ioiô quebrou. Ah, o Antônio tinha ganho um ioiô. Lembra aquela vez do Capitão Josh? Ah, você é o Capitão Jorge. Não, eu não sou, só imitei o Capitão Josh. Ele tinha ganho o ioiô, quebrou. Só que olha só, galera, acabei de tirar o negócio. Aqui ainda falta um pedaço aqui, falta ali atrás, aqui, né? Só que ele encheu o cestinho, sabe, ó. E aí, daria pra fazer o quê? Daria pra roçar. Oh, droga. Estraguei o negócio aqui. Espero que o Otaviano não entenda. Soltou. Não, mas eu só soltou, só encaixadinho. Mas daí o que eu podia fazer? Eu podia pegar isso aqui e deixar sem, pra ele ir jogando o mato em cima e adubando, né? Mas como eu não quero isso, eu quero que essa grama aqui não seja tão forte assim, pra não vir tão rápido. Isso aqui eu vou tirar e vou jogar lá pras galinhas agora, galera. Olha só. Bora lá jogar pra elas, acho que elas vão gostar. Aqui, ó. Olha aqui, meninas. Lanchinho. Aí, ó. Ó, olha só. Ih, rapaz. Ó. Aí, garotas, divirtam-se. Tô gostando, ó. Vamos, Gabi, vem, você tá livre. Me ajuda, pai. Calça. Vamos. Ai, o mano tem dó de deixar ele querendo vir, né, mano? Agora ele vai. Vamos, Gabinho. Ah, é. Ele quer voltar pra mãe. Oh, leva ele, mano. Leva ele. Ai. Oi, Alfa. Vamos passar de novo o remedinho? Já passamos hoje, né? Depois tem que passar de novo. Esse zoinho tem que melhorar. Abraço em família! Abraço em família! O gato tava grudadinho. Ai, como eu amo! Ai, como eu amo, como eu amo! Ó, bichinho, ai, fala. Olha que bichão, hein? Galo, vem. Ó, Gabriel, teu irmão é muito doido, cara. Seu doidão. Ah, doeu o baixo. Doeu? Gato embaixo dele. Agora. Segura aqui assim, estica por trás e... Tem que puxar um pouquinho mais forte. Bate na minha mão. É que tem que afastar um pouquinho, daí dá certo. Vai. Nossa senhora, foi muito longe. Que maneiro. Foi assim. Foi o rasante, né? Caraca. Essa deu boa. Vai pra cá agora. Vamos ver se tu vai conseguir. Aí. Uou. Legal, ele foi depois de lá, depois... É, olha só, galera. Olha a cama pras galinhas que ficou. Deu 3 sacos daquele ali da roçada. Ó, deu quase tudo. Mais uns 2 sacos desse aqui já enchia bem tudo. Que legal, né, vida? Muito bom, né? O que você tá olhando aí? Tem que investir num desse, né? É, acho que nós... Posso tocar tudo pra dentro de casa. Não, e o legal é porque cada ferramenta é uma ferramenta. Que nem- É óbvio que essa dali não dá pra fazer os cantinhos e tal. Só que ela no plano, assim, onde a grama... O mato também não pode estar muito alto. Se o mato estiver muito alto, não dá, né? Cada ferramenta é uma ferramenta, galera. E essa ali, eu demorei um pouquinho pra aprender a trabalhar com ela, assim. Mas vai embora. O nosso plano, na verdade, né, vida? É que a gente consiga... Porque isso aqui, na verdade, nada mais é do que um forrageiro, né? Tipo, ele pica ali e tal. Nossa ideia é picar um trato, né? Pegar, tipo, capim, assim, e usar uma daquelas máquinas de picar coisa pra gente usar em cima da horta, das coisas. Tudo, né? Só que, tu vê, essa ali... Triturador, né? É um triturador?
ver. Mas tu vê, essa ali que é uma roçadeira que já tem esse saquinho atrás, ela já faz bastante Eu coisa. até mesmo na minha horta lá, eu vou ter um espacinho, que é canteiro também. Eu vou jogar sobras da comida, né? Que vai ser uma composteira. E também eu posso jogar roçada lá de dentro da casa. Tudo ali nessa composteira, gente, que fica pertinho ali. Eu posso estar jogando e eu já tenho um composto pra horta. Imagina, mais o adubo aqui dos bichos e tudo mesmo. Vai ser legal. Tudo prático, E a horta nem é tão grande assim, né? Não, e eu vou falar aqui, assim, ó, eu nunca tinha trabalhado com uma dessas, eu já tinha trabalhado com essas costal, a gente trabalhava, tipo, numa mais fraquinha, depois peguei uma mais forte. Ó, que legal, ainda bem que os vizinhos tinham aí pra emprestar pra nós, pra gente experimentar. Ó, galera, terminado lá em cima, eu até já vi, sabe o que eu tava falando ali com o Gico até? Quando bota madeira e concreto assim, ó, a madeira trabalha, ele tá vendo que ele já até rachou lá? Vai ter que botar o Não, Duramaster. Ah, o Duramaster. É, vamos ter que botar ali o Duramaster do Tet Bond, que ele cobre até 2,5. Pode mexer, né? É, e aí a madeira não vai... Aí conforme a madeira trabalha, ele trabalha junto. Porque daí passa aquele, ele dá pra até pintar. É, aí gente, Duramaster Tet Bond vamos usar aí, galera. E o que mais que eles fizeram agora? Cadê o teu nicho? Tá nichuda agora? Agora sim é um tamanho bom, mas gente... Não fica mexendo, não fica Não é mexendo. porque eu coloco um monte de coisa, vocês sabem que eu uso o meu shampoo do João. O João que tem que escolher shampoo, né, João? É, que eu escolho um shampoo que eu gosto que ele seja preto. Mas eu não tenho esse negócio de escolher shampoo, daí eu uso o que o João usa, daí é só 2, aqui o shampoo e condicionador, sabonete ou coisa das crianças, só que parece que se é muito pequenininho aqui fica muito apertado e suja mais, assim é mais fácil pra limpar, tu arreda pra cá e arreda pra cá. Então tá aí, olha, meio brilhoso, amor, agora que eu vi, não é branco. Mas ficou bonito? Ficou bonito, né? Não, ficou bagual, ó. Outro. Não, tá louco, agora ficou um acabamento legal. Mas daquele jeito não tinha ficado muito bom. Eu vi no maneira de construção tem produto pra limpar porcelanato. Depois dessa E pra limpar coisa fuga, grossa. será que tem? Mas é vinagre e... Bicarbonato? Bicarbonato e vinagre. Vamos ver se tem mais coisa aqui. É isso, acho que eles terminaram o negócio da hidráulica aqui, vamos lá ver. Ah, ali também, ó, tava com os buracos lá que eles tinham feito pra passar os caibros. Ah, lá já deixaram a espera lá da entrada do fio de energia, ó. Ficou lá. Aqui já ficou a parte da hidráulica toda pra cima pra espera do boiler lá. Aqui já ficou... Ixi, ficou os dois registros em cima do outro. Como é que abre? Não, tem que... Não, ele até abre aqui, eu acho, né? Mas... É, não, mas ficou meio... E ficou... Ih, aqui também ficou encostando aqui, ó. Não, ele até gira, mas aqui, quando rosquear aqui, ele vai até o fim. Aí vai ter que cortar uma ponta desse registro aqui, ó. Eu vou ter que cortar esse aqui, ó. Cortar a ponta do registro que não ficou em cima. Ah, e aí faz parte, galera. Mas é isso aí, ó. Aqui já tá rebocadinho. Vamos ver o que mais que falta aqui. Eles já rebocaram. Lá em cima tem que botar umas tábuas. É, mas é isso aí. Ó, galera, que bonitinho que ficou aqui, ó, bem roçadinho. Não, tô brincando. Olha lá, ó. Olha que diferença que já dá, né? Lá roçado, com uma aba de galpão voado. E aqui sem roçar. Olha só. Amanhã, aqui vai estar igual ali. Eu só não vou roçar agora aqui, porque o Gabi acabou de dormir. E o Gabi dorme aqui no Steve, né? Ele dorme ali dentro. Aí se eu roçar aqui agora, vai fazer muita barulheira. Aí eu vou deixar, ficou essa frente aqui e ali pra roçar. Lá do lado de lá eu não vou roçar com essa maquininha ali, que não vai dar, que tá muito alto o mato. Ai, chegamos ao final de mais um dia. Ai, vim buscar minha carteira que eu tinha deixado aqui no carro. E, gente, eu e a Day, a gente tava conversando muito, a gente tava conversando muito ontem e hoje, tipo, muito sobre essa questão do Antônio, sobre a escola, sobre a educação. E a gente lembrou uma coisa agora. O Antônio final do ano passado, ele fez uma aula experimental de natação, sabe? E na aula experimental de natação, a gente foi lá, deixou ele, saiu assim, ficou longe e tal, olhando, a gente às vezes passava assim, olhava, só que vocês não têm noção de como ele gostou daquela aula, sabe? A professora foi gentil, não ficou de sorrisinho, de brincadeirinha, de bobicinha, fez o trabalho dela, sabe? Conseguiu colocar ali pra ele, né, uma dinâmica assim, de fazer as coisinhas, de ela dava orientação, e ele ficou maravilhado, tanto que ele vai continuar, ele vai fazer esse ano, a gente decidiu que vai botar ele na natação. E foi completamente diferente a experiência, sabe, galera? Poxa, eu e a Day tá muito pensativo em tudo isso, sabe? A gente tá tentando encontrar a nossa tribo agora, assim, sabe? No sentido de, tipo assim, cara, a gente saiu dessa mentalidade sistêmica e doentia, né? Às vezes que a gente coloca e entra num fluxo muito louco de trabalho, de cidade, de estudo, e a gente acredita muito nisso, né? De plantar o próprio alimento, de viver uma vida diferente, que é possível. Acho que é difícil pra caramba, cara. É difícil fazer isso aqui, é difícil plantar, é difícil, mas é isso que a gente escolheu pra nossa vida, sabe? E aí, pô, tudo isso que a gente idealiza aí vê no Antônio agora essa situação, sabe? Ele até
eu não queria dizer isso assim, mas ele falou assim que nem quer ir pra escola amanhã, sabe? Tipo, meu, isso é uma coisa muito horrível, de sentir assim, né? Hoje de novo ele comentando algumas coisas, enfim, mas não é por isso, é que realmente se fosse uma situação, né, que nem a gente tava fazendo um paralelo, né, em vários momentos a gente já foi porque ele ficou horas brincando em playground com outras crianças, né, sempre as crianças são diferentes, mas ele nunca isso foi problema pra ele. No camping as crianças vinham lá, sempre tinha as diferenças, ela sabe lidar com as diferenças, então isso também não foi. O que realmente pega e que nos deixa preocupados é para onde estamos remando, né? Então isso é o mais difícil e é o que a gente tá tentando entender e organizar isso tudo assim, sabe, galera? E eu acho que muita gente passa isso, eu acho. Só que às vezes é aquela sensação que a gente tem de tipo assim, não, é normal, isso faz parte, né? Não, vai aí, vamos, né? Só dá o play e roda, o papai tá atrasado, então amanhã a gente conversa sobre isso, no final de semana a gente resolve e, sabe, e eu acho que é complicado. Eu sei que tem muitas crianças que amam a escola, que amam a professora, isso já é assim, às vezes de largada, uma experiência positiva, mas pra gente tá sendo um processo meio complicado. Mas enfim, a gente tá compartilhando isso, galera, não por, sei lá, por indignação ou por nada assim. Eu acho que a gente tá compartilhando isso porque é o sentimento que a gente tá vivendo, sabe? E a gente tem amigos que trabalham na educação e a gente tem o maior respeito. Eu acho que isso realmente pode fazer a diferença. Na verdade, isso faz toda a diferença no futuro de qualquer sociedade, de qualquer comunidade. Só que sei lá, é complicado, porque às vezes o sistema todo tá meio estranho, sabe? E aí vem aquela questão assim de tipo, pô, qual vai ser o resultado disso, sabe? Qual vai ser o Antônio daqui 5 anos? Será que é esse Antônio que eu gostaria de ver, que eu acredito que seja o melhor para todos, né? Porque se o Antônio se tornar uma pessoa X, ele vai refletir na sociedade dele, na família dele, lá na frente. Se ele se tornar uma pessoa Y, ele vai refletir da forma que for o Y, e assim a gente vai levando. Então é aquela mesma coisa que eu tava falando esses dias pra vocês sobre os nossos mestres, né? Quem são os nossos mestres? Quem são as referências que a gente tem? Quem são as pessoas que estão lá na frente e a gente tá admirando e seguindo e pensando assim, não, eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser que nem essa mulher, porque eu vejo que eles têm uma filosofia de vida e eu quero que, pô, se 90% da sociedade ir pra esse lado aqui, eu acho que a gente vai estar bem. Agora, se a gente começar a ter mestres e, enfim, tudo que pode ser um pouco complicado, aí lá na frente vai dar ruim. Então, mais ou menos isso. Né, vida? Eu tô falando do nosso papo, das nossas conversas, essas coisas do Antônio todas ali, que pra gente tá muito presente, a gente tá vivendo isso, então a gente tem que compartilhar e falar o que a gente tá pensando, né? Dá um beijinho, manda um beijinho. Vamos comer, tô com fome. Vamos comer. Ai, tá tão lindo no final da tarde. Tá, né? Adoro de manhã e final da tarde. Não. Ai, Importante é a jornada. coma toda a salada aí. Divirta-se. Divirta-se. Até amanhã. Fui. No próximo episódio. Aí, ó, maquininha vindo aí pra nós enterrar esse cara aqui, galera. Não é que elas conseguiram dar um jeito de virar o balde de ração que tava lá dentro? Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.